Como é que eu somo o vetor A a este vetor B para dar este vetor C, que é o vetor que corresponde à soma do vetor A com o vetor B? Podemos usar a regra do paralelogramo, em que construímos um paralelogramo prolongando ou colocando este vetor na extremidade do outro, e a soma do A com o B vai ser um vetor que parte da extremidade inicial de cada um dos vetores até ao vértice oposto. E portanto, o vetor A mais o vetor B vai dar este vetor C vermelho que está aqui representado. Se quisermos fazer A menos B, é este vetor que está aqui a laranja, A menos B. Ora, esta regra do paralelogramo tem um problema que torna às vezes as coisas um bocadinho confusas, porque podemos esquecer e podemos pensar que o A menos B é dado por este vetor, que em vez de partir de lá de cima, parte cá de baixo, o que obviamente não é este o A menos B. Ou até esquecemos que o A mais B tem que partir aqui desta posição e pensarmos que parte aqui desta, e obviamente não estamos a obter o A mais B. Um outro problema da regra do paralelogramo é que é muito fácil a sua utilização para somar dois vetores, mas se tivermos mais do que dois vetores, por exemplo 3, vamos ter que usar a regra do paralelogramo de formas sucessivas. Portanto, primeiro temos que somar A mais B, por exemplo, que dá um vetor C, e depois temos que usar a regra do paralelogramo novamente com C e D, por forma a obter a soma destes dois, que por sua vez vai corresponder à soma de A mais B mais D. Portanto, é complicado. Eu aqui hoje vou-vos mostrar uma regra muito simples para somar vetores, 2 vetores, 3 vetores, os vetores que quisermos, e muito mais simples de fixar do que a regra do paralelogramo. Temos então aqui a regra do paralelogramo que nos dá a soma de A mais B, que dá o vetor C, e vou-vos agora mostrar uma regra muito simples para somar geometricamente dois vetores. Então vamos colocar o primeiro vetor da soma, aqui assim, e o segundo vetor da soma começa a ser desenhado quando termina o primeiro vetor. Quando temos aqui a setinha do primeiro vetor, começamos a desenhar o segundo. E o vetor soma é o vetor que parte do início do primeiro até ao final do segundo. Portanto, o vetor soma será apenas isto. Vou aqui representar como x, e verificamos imediatamente que este vetor tem a mesma direção, o mesmo sentido de C, e tem exatamente o mesmo tamanho. Logo chegamos à conclusão que, efetivamente, este vetor C é o vetor soma destes dois vetores. Esta regra simples permite-nos ver rapidamente algumas propriedades da soma de vetores. Nomeadamente, eu tinha aqui A mais B, se eu tiver B mais A, é usar o mesmo procedimento. Portanto, começo por desenhar B e a partir da extremidade onde tenho a setinha começo a desenhar A. Portanto, se eu agora desenhar um vetor daqui desta extremidade de B até à extremidade com a setinha do A, vou obter B mais A. Ora, imediatamente se vê que estes dois vetores são iguais e, portanto, concluímos imediatamente que a soma de dois vetores é comutativa. Tanto faz ter A mais B como B mais A. A soma de vetores é comutativa. Vamos agora olhar para a diferença de vetores. Basta pensar que a subtração de vetores, por exemplo, A menos B, é o mesmo que A mais menos B. Se eu somar este vetor A ao vetor menos B, e o vetor menos B é o mesmo vetor B, mas com o sentido trocado, como podem ver, este assim é o B, aponta de baixo para cima e da esquerda para a direita, enquanto o vetor menos B aponta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ora, como é que fazemos a soma? Fazemos A mais menos B, usando o procedimento que fizemos há um bocadinho. Começamos por desenhar o A e na extremidade da seta do A começamos a desenhar o menos B, e o vetor soma A mais menos B vai ser um vetor que parte desta extremidade inicial de A até à seta do vetor menos B. E, portanto,
A menos B, este vetor Y, que rapidamente verificamos que é igual ao vetor D, tem a mesma direção, o mesmo sentido e exatamente o mesmo modo, e portanto corresponde ao vetor A menos B. Uma forma simples de fixar este procedimento para somar vetores é ter em consideração o seguinte: imaginemos 3 pontos, ponto 1, 2 e 3, que são posições num plano, e eu quero ir da posição 1 para a posição 2 e depois da posição 2 para a posição 3. Portanto, qual é o caminho mais curto entre a posição 1 e a posição 2? Esse caminho mais curto é dado por este vetor que aqui está, e depois eu quero ir da posição 2 para a posição 3, através do caminho mais curto, que é dado por este vetor. Ora, eu tenho aqui um vetor, mais outro vetor, portanto eu fui de 1 para 3, passando pelo ponto 2, e depois indo ao ponto 3. Se eu quero chegar a 3, a forma mais direta de chegar a 3, a distância mais curta para chegar a 3, é ir de 1 para 3, é dado por este vetor que aqui está, por esta seta que aqui está. Eu, para chegar a 3 a partir de 1, a forma mais curta, ao fim e ao cabo, é o vetor soma de quaisquer outros vetores. Eu tenho aqui 2, mas podia ter 20, 30 vetores que iam aqui por outros pontos, mas se eu partisse de 1 e chegasse a 3, o vetor soma seria sempre este que aqui está. Com este procedimento é muito fácil somar todos estes vetores que aqui temos. Se usássemos a regra do paralelogramo e usando a regra do paralelogramo sucessivamente, seria muito trabalhoso. Agora vejam, eu vou somar todos estes vetores usando esta regra simples que acabei de explicar. Então comecemos com este vetor que aqui está e vamos adicionando os outros vetores para ver qual é que é então o vetor soma de todos estes vetores. E então a soma vai ser este vetor que aqui está representado.